Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Realize, otimizando o resultado para a sua empresa. Gourmeria Be & Food, tudo num só stop. O ponto de vista de hoje recebe o deputado federal General Eliezer Girão. Ele vai nos falar sobre a política brasileira atual, os reflexos das manifestações do último 7 de setembro, a política no Rio Grande do Norte, bem como vai mostrar também uma síntese do seu atual mandato de deputado federal em Brasília. Deputado Girão, uma satisfação receber você mais uma vez. Quero agradecer por você ter aceitado o convite de bater esse papo com a gente, que eu tenho certeza você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, vão gostar imensamente de assistir. Renovo os agradecimentos, Girão. Muito obrigado, Nelson. Muito obrigado a todos que nos assistem. Domingo é um dia de busca de conhecimento também, e a gente aprende muito aqui com você e aprende muito com a população do nosso estado do Rio Grande do Norte, principalmente quem está potiguarizando. Eu estou inventando, né, Nelson? Nós criamos a palavra potiguarizar, que é produzir no Rio Grande do Norte. Então, estou muito feliz de estar aqui e parabéns a vocês, a você principalmente, pelo 513. É um número bonito aí de marca do seu programa. 10 anos de existência já, graças a Deus e graças a você, meu amigo, você, minha amiga, telespectador, telespectadora, que me honram com a sua audiência. Mas, deputado, qual o seu ponto de vista sobre como está a atual política brasileira? Olha, nós fizemos uma constituinte em 88 para termos uma nova Constituição. Quando a Constituição foi sancionada, nós ouvimos muitos políticos daquele momento dizerem que o Brasil teria muita dificuldade de ser governado em função de que a Constituinte, chamada de Constituição Cidadã, ela produziu uma Constituição que traz dificuldades para a governabilidade no sistema presidencialista. Nós somos uma república presidencialista. Por que traz dificuldades? Um exemplo só. No começo de 2019, quando o presidente Bolsonaro preparou a medida provisória com a reorganização do Estado, cortando ministérios, colocando alguns órgãos subordinados a determinados ministérios, o Congresso Nacional se reuniu e disse assim: não concordamos com isso, nem com aquilo outro. Então, na verdade, é um presidente que precisa governar e que não consegue governar. E o pior do que isso foi que um ato discricionário do presidente, a nomeação de um ministro, nomeação de um diretor-geral da Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal interveio no processo e não permitiu que o presidente nomeasse um diretor-geral da Polícia Federal. Então, são algumas situações que a gente está vendo que a Constituição brasileira não tem sido obedecida. A Constituição é clara, Artigo 5º, os poderes são independentes e harmônicos entre si. Então, a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, a liberdade de imprensa, são coisas que estão na Constituição e que, de um jeito ou de outro, não estão sendo obedecidas. Então, nós ficamos muito preocupados com isso. E o pior de tudo, o artigo 53 é muito claro quanto a isso, e eu acho que é a única hora que eu defendo, sim, uma proteção a nós deputados. Nós somos deputados e senadores pelo 53, nós somos invioláveis em opiniões, palavras e votos. E isso foi criado na Constituinte exatamente para que o deputado possa ir à tribuna, ou possa ir nas suas redes, na imprensa, e dizer o que ele concorda, o que ele não concorda com o Poder Executivo, com o Legislativo e com o Judiciário. E nós temos um deputado federal, hoje, que está preso ainda, desde dezembro do ano passado, o deputado Daniel Silveira, PSL do Rio de Janeiro, está preso por crime de opinião. E que um crime de opinião que não existe no Código Penal. Então, o momento político atual hoje é um momento sensível, sim, que a gente precisa que as pessoas que compõem as instituições, as instituições são imaculadas, A gente não pode aceitar que haja uma agressão à instituição Presidente da República, à instituição Supremo Tribunal Federal. As instituições, elas são permanentes, elas são imaculadas. Agora, as pessoas que compõem as instituições, elas precisam entender que obediência às leis é um dever de todos nós brasileiros.
Não é favor, não. É obrigação obedecer às leis. O que é que você achou das repercussões das manifestações acontecidas no dia 7 de setembro? É engraçado, né? O 7 de setembro, há pouco tempo atrás, eu conheci o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é deputado federal por São Paulo, é colega nosso de partido também, de legislatura. Ele também nunca tinha sido político. O Luiz Felipe nos contou a história de que 5 dias antes da declaração da independência, né, no dia 2 de setembro, quando a princesa Leopoldina, que tinha ficado no Rio de Janeiro, recebeu a carta de Portugal falando da situação crítica em Portugal e tudo mais, e Dom João convocando Dom Pedro para retornar a Portugal, ele recebeu essa carta. Então a carta foi escrita por ela no dia 2 de setembro. E a família imperial considera que o ato que deu início à nossa independência foi a carta da princesa Leopoldina. A carta contando a história que Dom João VI tinha mandado e passando para Dom Pedro a sugestão dela de que ele deveria, sim, aceitar declarar a independência do Brasil. Então, Dom Pedro, quando fez esse ato, desembaiou uma espada em cima de um cavalo nas margens do Riacho do Ipiranga. Naquela oportunidade, em 1822, foi a independência que não precisou de guerras. Praticamente a gente quase que não teve guerras. Não precisamos de derramamento de sangue de brasileiros contra brasileiros. Então, nesse 7 de setembro, houve uma comoção, principalmente no entorno da oposição e de parte da mídia, que a gente lamenta muito fazerem um desserviço contra o país. E a população brasileira demonstrou nas ruas que nós fomos às ruas, vocês foram às ruas, para gritar por liberdade, independência e liberdade. Liberdade de todos os jeitos, né? Liberdade de opinião, liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Liberdade, não tem uma palavra mais forte do que essa daí. Então, a gente espera que essas manifestações tenham sido entendidas por todos e que a gente possa, assim como o mercado, né, o mercado financeiro, possamos navegar em um mar de almirante. Então, calmaria, vamos fazer com que o país volte a crescer de novo, porque a pandemia afetou muita gente. Mar de almirante, céu de brigadeiro. E solo de general. Solo de general. Agora, qual é o seu ponto de vista sobre a carta, o teor da carta do presidente Bolsonaro no dia seguinte ao 7 de setembro? Pois quando você tem uma crise, você tem vários personagens aparecem, né? Aparecem aqueles personagens que vêm com um lança-chamas, para tocar mais fogo. E aparecem os personagens que vêm com um extintor de incêndio, são os bombeiros. E eu acredito que o surgimento desses personagens junto ao presidente da República e junto aos demais poderes, especialmente o poder judiciário, os personagens que apareceram foram mais bombeiros do que aqueles incendiários. E a coisa acalmou, o mercado acalmou de imediato, a gente tinha uma preocupação muito grande que, por exemplo, a paralisação dos caminhoneiros pudesse realmente paralisar o país. Imagine só o país com a economia se recuperando, ou pelo menos alguns setores tentando se recuperar em função daqueles atos que eu digo que são atos insanos, irresponsáveis, cometidos por alguns governadores e prefeitos que resolveram decretar lockdown. O lockdown, o fechamento do comércio, o fechamento das empresas, não deu certo em canto nenhum do mundo no enfrentamento à pandemia. E eles insistiram em fazer lockdown. Então é lamentável quem fez isso daí. Eu espero que a população dê o troco a esses insanos, essas atitudes inconsequentes para o nosso país. Espero que esse troco chegue nas eleições seguintes. Significa dizer, então, que não há risco de um golpe no Brasil? Não, eu acredito que nunca houve o risco de um golpe no Brasil. O risco que nós corremos foi que, dentro da própria Constituição mesmo, em função de atitudes consideradas ilegais por vários juristas, decorrentes de ações do Supremo Tribunal Federal, especialmente de 1 ou 2 ministros somente, essas atitudes pudessem gerar, por exemplo, um processo e uma ação em força contra esses 2 ministros, tá certo? E lamentamos também porque, como eu tenho falado, a Constituição ela é muito perfeita em alguns aspectos, porque ela deixou os poderes com as suas competências muito claras e muito bem definidas. Então, por exemplo, cabe ao Senado Federal arguir os candidatos a ministro do Supremo Tribunal Federal e, ao mesmo tempo, também chamar a responsabilidade esses ministros. E o Senado Federal está se omitindo, continua se omitindo em relação a chamar a responsabilidade desses 3 ministros. Esses ministros que a gente sabe que estão agindo contra a Constituição Federal.
Lamento, inclusive, que aqui no Rio Grande do Norte, os 3 senadores estão pensando igual. Nenhum deles acha e tomou iniciativa de questionar atos arbitrários ou prisões políticas cometidas pelos ministros do STF. Eu estou falando em 3 aqui assim, mas em média são 3 que estão desobedecendo e eu prefiro não nominá-los. A população sabe muito bem quem são. Mas poderá haver, no futuro próximo, um equilíbrio, voltar a haver equilíbrio entre os 3 poderes no Brasil? Eu acredito que isso já começou no dia seguinte ao 7 de setembro. E agora, quem agir fora desse ponto vai estar fora de um acordo, fora de um entendimento que aconteceu entre as pessoas, as autoridades que compõem esses órgãos. Quem estiver fora desse entendimento vai ser considerado um corpo estranho, certo? É isso. É assim que tem que ser. O presidente Bolsonaro nomeia ministros. Quando ele identifica algum ministro que está se comportando como sendo um corpo estranho ao seu ministério, ele chega e pede a ele para ir embora. Isso já aconteceu mais de uma vez, aconteceu quando o ministro da Justiça, o primeiro-ministro, saiu, né? E a gente achava que o Brasil fosse entrar numa convulsão, não. Foi esclarecido e o país continuou dentro de uma calmaria, continuou crescendo. Então o que a gente quer agora é que os outros poderes também façam as suas avaliações. No caso do Poder Legislativo, quem pode avaliar é o povo. O povo tem esse poder na hora da eleição. Votar em quem tem agido ou quem agiu conforme a sua vontade. Então, se você votou em alguém, se você votou em mim e está descontente com o meu comportamento, não vote mais. Mude o seu voto. Agora, vote em alguém que possa corresponder àquilo que você pensa. Porque o grande segredo da democracia representativa, a nossa democracia, é exatamente isso. É você escolher um representante que vai, sim, agir como você agiria se você estivesse no parlamento. Beleza. Mas não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Seu papel é estudar, o nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade, o nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre, o nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos, o nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado, há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Sabia que agora com o Sicredi você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app, escolhe o QR Code, digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito fácil, vem experimentar. A escolha é sua, a escolha é sempre sua, é sua, a escolha é sempre sua. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicredi e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Voltamos ao segundo bloco do bate-papo, da entrevista com o deputado federal, general Girão, Eliezer Girão. Deputado, uma pergunta que não me quer calar. O que é que você acha das pesquisas que são veiculadas em alguma parte da imprensa que falam de uma queda de popularidade do presidente Bolsonaro? Nelson,
Se dependêssemos de pesquisas, presidente Bolsonaro e eu não estaríamos eleitos. Então nós temos um projeto de lei lá na Câmara, que está lá já sendo trabalhado para que a gente possa colocar em pauta na comissão especial, que vai exigir fidedignidade. Quando você contrata alguém para fazer uma pesquisa, um instituto de pesquisa ou coisa parecida, você, de uma maneira geral, quem paga induz a pesquisa. Então a gente sabe que essa indução de pesquisas, ela acaba induzindo também o eleitor. E a gente pretende que o eleitor não seja enganado, o eleitor não pode ser enganado, porque é muito importante que ele saiba em quem ele vai votar. E aí, se você tiver uma indução errada, o eleitor poderá estar escolhendo um representante errado. Então, essas pesquisas, elas precisam sim ser trabalhadas. O que eu posso lhe dizer é que depois da carta que o Bolsonaro expediu no dia 8 de setembro, nós precisamos sim entrar com algumas explicações, porque algumas pessoas estavam esperando que houvesse uma ação armada. E o presidente, muito consciente e não foi inconsequente, claro, ele foi a favor, sim, do acordo e que a gente pudesse voltar à normalidade do funcionamento, da harmonia entre as instituições. Então, eu acredito que essas pessoas aí que possam estar achando ainda que o presidente deveria ter agido em força, elas já estão se convencendo de que a melhor atitude foi essa mesmo, porque nós precisamos ter uma preocupação muito forte com a economia do país. Nós precisamos resolver o problema da inflação, o alto custo dos combustíveis, o alto preço de alguns alimentos aí também, por conta das exportações que estão acontecendo. O Brasil se transformou no maior produtor mundial de alimentos, Nelson. E nós temos capacidade de ser muito mais, principalmente o nosso semiárido, porque aqui no Rio Grande do Norte nós somos o coração do semiárido, né? A capital é Mossoró. Nós fizemos aquela frente parlamentar, o Fórum do Semiárido, e temos trabalhado isso daí junto com a Codevasf, para com a chegada da água, nós termos aqui várias rotas de produção de frutas, produção de alimentos de uma maneira geral, porque o solo é rico, só temos que trazer a água. E a água vai chegar assim para o Apodi-Mossoró, para o ramal Apodi-Mossoró, e vai chegar para o ramal Piranhas-Açu. Nós vamos ter um grande Eldorado de produção de alimentos no Rio Grande do Norte. Esse é um sonho, e eu espero que esse sonho que eu estou tendo, que a gente consiga sonhar juntos, né? Porque um sonho sonhado juntos, ele dá muito mais força para a gente. É como disse o poeta, sonho sonhado junto deixa de ser sonho, passa a ser realidade. Agora, deputado, já que você falou em projetos, inclusive no Rio Grande do Norte, qual a síntese da sua atuação em Brasília como deputado federal em benefício do Rio Grande do Norte? Quando começamos o trabalho, nosso mandato, nós não tínhamos ideia de como é que um deputado, né, poderia se comportar em relação a tudo. Eu sabia que tinha parte de legislação, de votações na Câmara, mas eu achei que eu deveria criar alguma coisa a mais. Eu soube das frentes parlamentares, aí nós descobrimos que não existia a frente parlamentar mista em prol do semiárido. E aí criamos a frente parlamentar mista em prol do semiárido, que foi a primeira grande realização nossa, e a partir daí nós começamos a fazer o nosso mandato procurando apoiar quem está produzindo, quem está vivendo no Rio Grande do Norte. E aí construímos agora, em função de uma orientação da nossa equipe de trabalho, aliás, uma equipe sensacional, que a gente precisa estar sempre valorizando o trabalho em equipe, temos assessores para todas as necessidades do mandato. Nós construímos, então, um processo de prestação de contas. Tá? Então, fizemos essa revista aqui, a revista tem uma prestação de contas de 900 dias completados agora no final de julho, e agora em outubro já estaremos completando 1000 dias. Nesses 900 dias, inclusive isso está disponível no nosso site, tá? www.generalgirão.com.br e também em todas as minhas redes sociais, @generalgirão, Facebook, Twitter, Instagram. E colocamos aqui, por exemplo, algumas realizações nossas. Eu sou o maior fiscal da obra de Oiticica, que precisa ser concluída e que eu fiquei sabendo essa semana que a empresa que está concluindo a barragem foi autorizada a fazer o fechamento da barragem. Então, com isso daí, a gente espera que em 2 ou 3 meses a barragem de Oiticica esteja totalmente fechada, porque em novembro as águas do São Francisco vão chegar no Rio Piranhas. Então, a partir de novembro é possível que elas comecem já a ser armazenadas na barragem de Oiticica. Isso é muito bom, vai ser excepcional para nós. Então, além de ser o maior fiscal de Oiticica, eu sou fiscal, sim, do governo estadual, porque eu preciso ser, e também do governo federal. Então, por exemplo, o governo estadual recebeu, mas não reconhece isso, somente para a segurança pública quase 200 milhões em recursos vindos do governo federal. O presidente Bolsonaro tem apoiado muito o Estado do Rio Grande do Norte.
O presidente Bolsonaro mandou tanto recurso aqui para o enfrentamento do Covid que acabou que o governo do Estado, com certeza absoluta, colocou isso aí na fonte 100 e parece que a informação é mais ou menos essa. 800 milhões foram usados pelo governo do Estado aqui do Rio Grande do Norte para pagar a folha, botar a folha em dia, que era uma demanda que estava atrasada desde o governo anterior. Então, por favor, parabéns, é uma obrigação do governo do Estado, mas parabéns ao presidente da República que mandou recursos para cá que puderam ser usados para isso daí. Então, fizemos a nossa prestação de contas, estamos indo aos locais apresentar a nossa prestação de contas, criamos um pentágono da segurança, que tem segurança hídrica e alimentar, segurança jurídica, segurança de infraestrutura, segurança social e segurança pública. Em função disso daí, a gente tem procurado fazer ações trazendo apoio para o governo do Estado. Por exemplo, eu visitei o distrito irrigado do Baixo Açu, chamado de Diba, que é uma região altamente produtora. Onde tem água, tem o potiguar, que gosta de produzir, que tem força de produção. Basta ter água e o apoio de políticas públicas que nós estaremos produzindo isso daí. Criamos, sim, uma coisa que me diferenciou dos demais, aí a mídia fez uma pesquisa querendo saber quem era o deputado campeão de emendas. E tiveram que admitir que o campeão de emendas é esse cara pálido aqui, é o general Girão, porque coloquei emendas para todos os 167 municípios, as emendas foram executadas, quase 87% das emendas executadas, e nós colocamos 128 milhões em emendas. Um detalhe, Nelson, nenhum centavo desses 128 milhões, isso daí é obrigação, hein? Não é favor, não. Mas eu chamo a atenção porque a gente sabe que o pessoal que fazia a velha política sempre tinha não, guarda aí um pouquinho para a nossa campanha futura. 128 milhões foram para a ponta da linha, ou para o governo do Estado ou para as prefeituras. A maior parte para prefeituras. O governo do Estado eu mandei, por exemplo, 1 milhão e 200 para construir um batalhão em Mossoró, batalhão da PM. Infelizmente, até hoje, quase 2 anos, o batalhão não foi construído ainda. Um excesso de burocracia que a gente lamenta. E também fui campeão de emenda emergencial, porque o município de Poço Branco teve um incêndio criminoso, queimaram máquinas lá, ônibus escolar, e no dia seguinte desse incêndio, eu estava anunciando um apoio de 450 milhões para eles. Então, 450 mil reais para ajudar na recompra de equipamentos. O trabalho legislativo, que eu posso destacar é o seguinte: eu sou autor de um projeto de lei que vai pretender fazer a castração química do estuprador, do pedófilo. A gente precisa tratar com mais rigor quem resolve partir para o mundo do crime, tá certo? E ao final da revista a gente colocou aqui a cara da onça bebendo água, que eu digo que é a cara do meu mandato. Quem quiser ver uma fotografia dessa da onça bebendo água, vá no meu gabinete aqui na Salgado Filho, que vai identificar lá isso daí colocado na parede. A hora da onça beber água é a hora da decisão. Nós somos fortes, sim, somos pacíficos, mas temos que ser fortes, assim como a onça também é forte. Deputado, eu tenho que lhe parabenizar pelo número de emendas, pela qualidade desses seus projetos, agora, e realmente dar os parabéns por essa prestação de contas que você está fazendo para os seus eleitores, para o próprio Rio Grande do Norte como um todo, um trabalho realmente de fôlego, uma diagramação muito bacana. Parabéns também por essa forma de você se apresentar aos potiguares. Agora, a propósito, qual o seu ponto de vista sobre o governo Fátima Bezerra? Olha, eu acredito que muitos dos eleitores que elegeram o governo do PT para o mandato aqui de 4 anos, eles se arrependeram em função de várias ações aí que a gente sabe que é o jeito PT de governar. Eles mentem muito, se apropriam de benefícios que são benefícios vindos de outros. Por exemplo, esse dinheiro que eu botei para a construção do batalhão, não vai construir não, porque é a emenda do general Girão. Isso é besteira, isso é uma pequenez de atitude, a gente não precisa disso daí. E, claro, em função da pandemia também, né? Vocês devem estar lembrados, o alarme que foi feito, que iriam morrer não sei quantos mil potiguares aí no começo da pandemia, e graças a Deus o número foi muito pequeno, e ainda digo de novo, o número foi pequeno, mas poderia ter sido muito menor se o governo do estado tivesse adotado o protocolo padrão que foi adotado pelo município. Mas o município tem poucas unidades de saúde. O protocolo padrão no tratamento do Covid, eu peguei o Covid 2 vezes e por 2 vezes eu precisei do protocolo padrão, tá certo? Então é importante que a gente possa, assim, sempre, de acordo com recomendação médica, prescrito pelo médico, você procurar
combater aquele vírus que se apossou de você, porque se você não combater, o vírus vai ficar forte dentro de você e aí, quando você ficar com falta de ar, já era, né? E outra coisa, foi preciso a Assembleia ficar 1 ano tentando abrir uma CPI, que foi autorizada a ser aberta, porque conseguiram o número mínimo de adesões de deputados estaduais, para investigar, por exemplo, os 5 milhões que o governo do estado usou, na época mais áurea da falta de oxigênio nas pessoas, para comprar respiradores a uma empresa que nunca tinha vendido nenhum respirador e só tinha feito uma venda de produtos decorrentes da maconha, da cannabis. Então, é lamentável um erro desses aí crasso, que ainda não foi investigado, precisa ser investigado sim, e tivemos recentemente, a prova é essa, recentemente a Polícia Federal esteve fazendo operação na Secretaria de Saúde em função de uma outra aquisição que foi feita pelo governo do estado, decorrente dos recursos do Covid. Eu tenho insistido muito nisso, quem tem que ser investigado na CPI é quem desviou recursos, não quem enviou recursos. E infelizmente a CPI do Senado quer investigar somente as ações do governo federal, que foi quem enviou recursos. Deputado, a propósito da pandemia, do coronavírus, o que é que você acha da celeridade com a qual o Brasil está vacinando as pessoas? Você acha que a médio prazo a gente vai vencer essa pandemia? Olha, o mundo todo está enfrentando ainda, mesmo com todas as vacinas já aplicadas, nós temos alguns países, como por exemplo Israel, que voltaram a acontecer casos. Por quê? Porque as vacinas que estão sendo aplicadas, elas não foram testadas o tempo suficiente. O tempo médio de uma vacina é de 10 a 15 anos. Essas vacinas que nós estamos tomando aqui, e eu tomei as 2 doses da AstraZeneca, sim, reconheço isso daí, eu tomei as 2 doses porque eu entendi que a vacina pode não lhe impedir de contrair o vírus novamente, mas se você contrair, ele vai vir com menos força. Então, eu fiz as 2 doses, eu acho que a gente deve fazer assim, mas eu tenho muito receio e a cada alarme qualquer que o meu organismo demonstre, eu tenho ido à busca de um exame para que não seja consequência da vacina que eu tomei, tá certo? Recentemente eu fiz um exame de circulatório na perna com medo de que estivesse tendo uma trombose em função da vacina, que é um dos efeitos colaterais. Então a gente precisa sim continuar vacinando, precisa fazer o teste imediato. Então, Nelson, é uma sequência de ações, né? Fazer o teste imediato, é você se proteger com máscara, com a higiene das mãos com álcool gel, a higiene do corpo também, do rosto principalmente, e você também fazer a vacina e procurar evitar, estando em uma aglomeração de pessoas, procurar evitar estar desprotegido. Esse é o mote. E se contrair, por favor, vá ao médico e diga assim, eu preciso que a medicação me seja aplicada de imediato. Beleza, é assim que a gente deve realmente proceder. Eu quero, meu caro deputado, dizer a você, infelizmente o programa é bem rapidinho, são só 30 minutos. Renovando os agradecimentos, dizer que o ponto de vista está realmente à sua disposição sempre que você precisar esclarecer coisas para os potiguares. Então, infelizmente, terminando, eu volto a palavra para você, para as suas considerações finais. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Vamos continuar potiguarizando, vamos continuar apoiando isso daí. Entre nas nossas redes sociais, @GeneralGirão. Essa revista aqui está disponível lá com essa prestação de contas nossa. Acompanhe as redes sociais e vejam o dia a dia do nosso mandato. Traga sugestões, críticas, sim, pode trazer críticas também. Visitem o nosso gabinete ali na Salgado Filho, em frente ao Bob's Burger ali, na subida antes do Nordestão. E digo para vocês o seguinte, eu estou em missão, eu me considero sempre em missão pelo Brasil, em missão pelo Rio Grande do Norte, em missão pelo semiárido, em missão pelas pessoas. Nós precisamos sim lutar por um Brasil melhor, lutar por um Brasil mais justo, lutar por um Brasil com liberdade. Muito obrigado a vocês e a minha continência. Um grande abraço, muito obrigado mais uma vez. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, só me resta agradecer pela sua audiência. E tenha certeza, traremos um outro assunto do seu interesse no próximo programa Ponto de Vista. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Realize, otimizando o resultado para a sua empresa. Gourmeria Be & Food. Tudo num só stop.